Antes de iniciarmos o vídeo de hoje, vamos esclarecer a fonte das informações que trazemos aqui. São elas as preciosas gravações deixadas pelo caboclo das 7 Encruzilhadas, de Zélio Fernandino de Moraes e seus familiares, disponibilizadas no site da Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade. Tudo graças aos esforços da senhora Lília Ribeiro e Éder Longas Garcia, em 1971, ambos dirigentes de terreiros de Umbanda. No curto espaço que temos aqui, vamos destacar os tópicos que julgamos mais notáveis nesses trechos e que merecem nossa redobrada atenção. Amanhã, na casa de meu aparelho, na rua Floriano Peixoto 30, será inaugurada uma tenda espírita com o nome de Nossa Senhora da Piedade, que se chamará Tenda de Umbanda, aonde o preto e o caboclo poderiam trabalhar. Prestou atenção? Vamos raciocinar um pouco. Na famosa noite de 15 de novembro de 1908, a Umbanda nasceu como uma discordância do espiritismo na época. Ou seja, se tivesse sido permitida a presença de nossos caboclos e pretos velhos naquele dia, naquela mesa espírita, talvez ela não existisse como nós a conhecemos. De fato, ela seria um espiritismo, onde essas entidades seriam permitidas para o trabalho espiritual. Assim, essa nova vertente teve seus templos chamados tendas de Umbanda. Depois, criei a tenda Nossa Senhora da Guia, de Oxóssi. Criei a tenda de Oxalá, a tenda de Ogum, a tenda de Xangô, a tenda de Santa Bárbara. Enfim, criei as 7 tendas. Nas próprias palavras do caboclo, em seu médium, cada tenda corresponde a uma linha da Umbanda, dentro da classificação geral deixada por Leal de Souza. É preciso ter muito cuidado, haver moral, para que a Umbanda progrida e seja uma Umbanda de humildade, amor e caridade. Essa é a nossa bandeira. Nessa mensagem do caboclo, nos adverte do respeito entre os médiuns e ética dos sacerdotes, que a Umbanda tem por bandeira ser a religião da humildade, amor e caridade, e que sem esses 3 alicerces, ela perde sua função espiritual. O caboclo, criador da Umbanda em 1908, quando ele abriu a primeira tenda dentro da Federação Espírita Kardecista no Brasil, ele não se apresentava com um capacete, nem coisa alguma que representasse um caboclo. Ele era um jesuíta e que assumiria o nome que quisesse, sendo o caboclo das 7 Encruzilhadas. O caboclo das 7 Encruzilhadas é o mais humilde dos espíritos, vindo vestido de branco, descalço. Nesse trecho dito por Zélio reforça o que já dissemos sobre nossos caboclos e pretos velhos em vídeos anteriores. Ou seja, não necessariamente um espírito deve ou pode ter vindo em reencarnações anteriores como um indígena ou um antigo escravo. Assumem essas formas para trabalharem na Umbanda. O caboclo das 7 Encruzilhadas não usava cocar, vinha vestido de branco e descalço.
Meu orixá nunca pediu para matar bicho, para me fortalecer. Pelo contrário, é um peixe vermelho, cercado de todos os presentes que uma moça possa ter, começando pelo batom, pelo pó de arroz, pelo sabonete, pela escova de dente e pelo pente, só para soltar no mar. Nós não comíamos. Todas as oferendas eram peixe morto, que preparávamos e soltávamos no mar, em homenagem a Iemanjá e toda a grande falange do mar. O caboclo das 7 encruzilhadas e o orixá Malé nunca permitiram o sacrifício animal dentro de algum ritual na Umbanda e sempre fez diferença daquilo que se compra em supermercado, ou seja, parte do que comemos do ritual em si, por questões energéticas e espirituais. Alguns animais, como pombos, eram passados no doente e soltos na natureza. Outras vezes, era comprado um peixe colocado na oferenda a Iemanjá, como vimos. Já os objetos de material não biodegradável, como plásticos, estão sendo evitados hoje em dia. Eu sei disso, que há muitas tendas que trabalham com Exus. Eu não gosto. Não gosto porque é muito fácil se manifestar com Exu e também no aparelho com as crianças. Qualquer pessoa, mal é médium, se manifesta com Exu ou no aparelho como criança. Eu não gosto e fujo disso. Na minha tenda, eu não trabalho com Exu porque tenho medo. Aqui Zélio comenta sobre as tendas que tinham giras de Exu já em seu tempo. Seu pensamento sempre foi partilhado pelos dirigentes mais tradicionais, já que nos tempos de Zélio vinham os Exus menos esclarecidos e instáveis, muito difíceis de serem controlados em suas manifestações. Mas como vimos, a chegada gradativa dos Exus guardiões, que já são esclarecidos, alterou muito o pensamento. Entretanto, de fato, a incorporação com Exu e criança exige muito mais dos dirigentes frente aos problemas anímicos dos médiuns. E o Amaci, que é uma lavagem da cabeça dos médiuns com ponto de pólvora depois da lavagem de cabeça de todas as linhas. Lavagem feita com todas as bebidas, com champanhe, com todos os vinhos, todas as bebidas, e cada médium leva, antes de ajoelhar para lavar a cabeça, leva uma folha apanhada do mato, porque o caboclo dizia que era um banho da natureza. Então, era uma folha da natureza para lavar, para tirar todos os maus pensamentos, as más influências que possam estar subjugando. Basicamente, após o ritual das fitas feitos pelo orixá Malé, o terreiro era coberto por folhas de mangueira. Alguns médiuns escolhidos colherão as ervas que serão maceradas em uma bacia com todas as bebidas das 7 linhas. Após o Amaci, será feita uma descarga com pólvora. A Umbanda tem progredido e vai progredir. É preciso haver sinceridade, honestidade e eu previno sempre os companheiros de muitos anos. A vil moeda vai prejudicar a Umbanda. Meus irmãos, sejam humildes, tenham amor no coração, amor de irmão para irmão, porque vossas mediunidades ficarão mais puras, servindo aos espíritos superiores que venham abaixar entre vós. Fechai os olhos para a casa do vizinho,
Fechai a boca para não murmurar contra quem quer que seja. Não julgueis para não serdes julgados. Acreditai em Deus, e a paz entrará em vosso lar. Como tudo é simples, não? Muitas outras coisas importantes foram ditas nessas gravações. Mas para todos nós que buscamos uma Umbanda verdadeira, segura e firme em suas raízes, as palavras ditas pelo caboclo das 7 encruzilhadas com seu médium, que trabalhou com ele por mais de 60 anos, merecem nosso respeito e atenção. E por mais venhamos a progredir, como tão bem falou o chefe, não podemos perder nossas raízes, ignorando as advertências de uma entidade que formou 7 tendas, mais a Tenda da Piedade, espalhando inumeráveis terreiros pelo país inteiro. Estaremos fechando nossos ouvidos à espiritualidade. As grandes religiões sempre acabam assim. Gostou? Dê like. Toda semana um vídeo de conteúdo original e empolgante feito para você.